O poder silencioso da energia sexual. A energia sexual é uma das forças mais intensas e misteriosas que habitam o ser humano. Para Carl Jung, ela vai muito além do desejo físico. Jung enxergava nessa energia uma expressão simbólica da libido, um impulso criativo, psíquico e espiritual que move a alma em direção à realização do self. Enquanto a cultura moderna frequentemente reduz o sexo a prazer, performance ou tabu, Jung via nessa energia um chamado mais profundo. Algo que nos impulsiona a criar, transformar, amar, sofrer e, sobretudo, a nos tornar quem realmente somos. Mas o que acontece quando essa energia é negada, reprimida ou mal compreendida? E o que pode acontecer quando ela é integrada de forma consciente, canalizada para a arte, o amor, a espiritualidade ou a busca interior? Neste vídeo, vamos explorar como Jung compreendia a energia sexual, suas manifestações conscientes e inconscientes, sua relação com os arquétipos, com a sombra e com o processo de individuação. Prepare-se para mergulhar em uma das dimensões mais fascinantes da psique humana. Parte 1. Libido e transformação. O que é a energia sexual para Jung? Para compreender a visão de Jung sobre a energia sexual, é preciso primeiro entender o conceito de libido em sua psicologia. Diferente de Freud, que associava a libido primordialmente à sexualidade em sentido literal, Jung ampliou esse conceito. Para ele, a libido é a energia vital da psique, um impulso profundo que pode se manifestar de muitas formas, como desejo sexual, sim, mas também como inspiração artística, busca por sentido, anseio por transcendência ou vontade de poder. A energia sexual, nesse contexto, é uma das expressões mais potentes da libido. Ela carrega em si a força do instinto e da criação, do prazer e do medo, da união e da separação. Jung via essa energia como algo simbólico, arquetípico, por isso sua repressão ou distorção podia levar a bloqueios psíquicos, neuroses ou obsessões, enquanto sua sublimação, isto é, sua transformação em algo elevado, podia abrir caminhos para a individuação e a plenitude. Não se trata, portanto, de reprimir o desejo, mas de compreendê-lo, de olhar para essa força com coragem, sem moralismo nem indulgência, de reconhecer que dentro de cada impulso há uma mensagem do inconsciente, algo que pede escuta, expressão e integração. Jung dizia que, onde o amor impera, não há desejo de poder, e onde o poder predomina, o amor está ausente. A energia sexual, canalizada de forma consciente, pode ser ponte entre esses dois mundos. Parte 2. A sombra do desejo, o lado oculto da energia sexual. Para Jung, toda energia psíquica tem dois lados: o que é visível, aceito, reconhecido, e o que é reprimido, negado, projetado. A isso ele chamou de sombra. Quando falamos da energia sexual, essa sombra pode ser especialmente intensa, pois o desejo, por prazer, por controle, por fusão, carrega forças primitivas que nem sempre aceitamos em nós mesmos. Quantas vezes disfarçamos o desejo por trás de afeto, ou sentimos culpa por sensações que nos atravessam sem permissão racional? Jung alertava que, ao rejeitar essas partes da alma, estamos apenas entregando-as ao inconsciente. E nesse terreno escuro, elas ganham poder, podem surgir como compulsões, ciúmes irracionais, sentimentos de vazio ou mesmo como idealizações amorosas que nada têm de real. O perigo não está no desejo em si, mas na ignorância sobre ele. A energia sexual negada não desaparece, ela se esconde, e quando se esconde, muitas vezes assume formas distorcidas. A sombra do desejo pode se projetar no outro, o parceiro, o objeto do amor, o ídolo ou até o inimigo, criando uma dependência emocional ou uma aversão desmedida. O trabalho de consciência, então, exige coragem para olhar de frente essa sombra, não para julgá-la, mas para compreendê-la,
Jung acreditava que só podemos integrar aquilo que aceitamos existir. Quando reconhecemos a sombra da energia sexual, ela deixa de nos controlar por trás dos bastidores e começa a nos oferecer seu verdadeiro poder de transformação. Parte 3. Erotismo e espírito. A sexualidade como símbolo da alma. Na visão de Jung, a sexualidade não é apenas um impulso biológico ou um ato físico. Ela pode ser também uma linguagem simbólica da alma. O erotismo, quando vivido com consciência, não é só sobre prazer, é sobre presença, entrega, vulnerabilidade e fusão com algo maior do que o ego. Isso significa que o desejo pode ser uma ponte entre o mundo interior e exterior. Quando nos conectamos profundamente com outro ser humano, não apenas no corpo, mas na alma, algo sagrado pode acontecer. Jung não via o sexo como um problema moral ou clínico, mas como uma das expressões mais poderosas da psique em sua busca por totalidade. O erotismo consciente, aquele que não se reduz à gratificação, mas busca significado, pode nos revelar aspectos escondidos de nós mesmos, o modo como desejamos, o que nos atrai, o que nos perturba ou encanta sexualmente. Tudo isso pode ser símbolo. O corpo torna-se espelho, o outro um reflexo. A experiência, um chamado à individuação. Jung via a união dos opostos, masculino e feminino, razão e instinto, corpo e alma, como essencial para o amadurecimento psíquico. E poucas experiências humanas tornam esse encontro tão vívido quanto o amor erótico vivido com verdade. Portanto, a sexualidade não precisa ser negada ou superada em nome da espiritualidade. Ao contrário, ela pode ser um portal para o sagrado, desde que seja atravessada com consciência, respeito e profundidade. Parte 4. Sublimação. A transmutação da libido em criação e sentido. Para Jung, a energia sexual, ou libido, não está restrita à esfera genital. Ela é uma força vital indiferenciada, capaz de se transformar em múltiplas expressões: amor, arte, trabalho, espiritualidade, busca pelo conhecimento, compaixão, e é aí que entra um dos conceitos mais profundos de sua psicologia, a sublimação. Sublimar, segundo Jung, não é reprimir o desejo, mas transformá-lo. É redirecionar o fogo interno para algo maior, algo que expresse a verdade da alma. Um artista que pinta com paixão, um cientista que busca o sentido do cosmos, um professor que se entrega à missão de despertar mentes. Todos, de certo modo, estão transmutando libido em criação. Essa visão nos convida a olhar para os impulsos mais intensos e perguntar: o que essa energia está me pedindo para fazer? Para onde ela quer me levar? Ao invés de lutar contra o desejo ou se entregar a ele de forma inconsciente, o caminho da sublimação é escutar, integrar e dar forma simbólica ao impulso. Jung acreditava que o processo de individuação, o caminho em direção ao centro do self, exigia essa transmutação contínua das energias brutas da psique em algo elevado e significativo. A libido, que antes buscava apenas prazer, pode se tornar motor de espiritualidade, de compaixão profunda, de construção de sentido. No fundo, sublimar é uma forma de amar a própria alma. De reconhecer que o desejo não é inimigo, mas mensageiro, e que dentro de cada impulso, por mais instintivo que pareça, pode haver um chamado à transcendência. Parte 5. O feminino interior e o Eros como ponte para o self. Na psicologia junguiana, o Eros não é apenas um impulso de desejo ou atração, é uma força relacional, um princípio que conecta, une, busca intimidade, profundidade e sentido entre os seres. E é através do Eros que muitas vezes iniciamos o caminho de volta para nós mesmos. Jung viu no Eros um aspecto essencial da alma humana, particularmente ligado ao princípio feminino. Independentemente do sexo biológico, cada ser humano
carrega em sua psique uma polaridade oposta. Nos homens, essa dimensão feminina é chamada de ânima, uma figura arquetípica que representa não só a sensibilidade, mas também o mundo dos sentimentos, da imaginação, da alma. A anima é muitas vezes despertada nas relações amorosas, especialmente quando um homem se vê intensamente atraído por uma mulher que encarna algo misterioso, inspirador, quase mágico. Mas essa figura não vive fora dele. Ela é uma ponte interior, um convite ao autoconhecimento, à escuta dos afetos, à reconexão com a totalidade do ser. Quando essa energia não é reconhecida, o homem pode projetá-la no mundo exterior e buscar compulsivamente mulheres que o completem, sem perceber que a verdadeira integração precisa acontecer dentro de si. Mas, quando ele aceita esse chamado interior, a ânima se torna guia. Ela conduz à criatividade, à profundidade emocional, à sensibilidade espiritual, à alma. Nesse sentido, a energia sexual se revela como uma chave simbólica. Ela nos atrai para fora, mas, ao mesmo tempo, nos convida a um retorno, um mergulho em nosso inconsciente, onde o masculino e o feminino dançam, se enfrentam, se harmonizam. Essa dança interior é o próprio processo de individuação. Ao compreender o eros como ponte e não como prisão, deixamos de ver o desejo como um obstáculo e passamos a enxergá-lo como oportunidade. Oportunidade de amar com mais verdade, de criar com mais alma, de viver com mais inteireza. Parte 6. Desejo, repressão e a sombra sexual. Nenhuma energia psíquica carrega tantos tabus, conflitos e contradições quanto a energia sexual. Desde cedo, aprendemos a controlá-la, escondê-la, disfarçá-la, como se o desejo fosse algo vergonhoso, perigoso ou até mesmo pecaminoso. Mas, para Carl Jung, tudo o que reprimimos demais acaba não desaparecendo, apenas se desloca para as sombras da psique. A sombra, em sua teoria, é a parte da nossa personalidade que negamos, rejeitamos ou desconhecemos. É composta por tudo aquilo que não queremos ser, mas que inconscientemente ainda somos. Quando a sexualidade é reprimida de forma intensa e constante, ela pode se tornar uma sombra poderosa, agindo por trás de comportamentos compulsivos, fantasias obsessivas, relações destrutivas ou mesmo sintomas psíquicos. Jung não via o desejo como algo que deveria ser simplesmente contido ou eliminado. Ele compreendia que a energia sexual, como qualquer energia instintiva, precisa ser reconhecida, acolhida e, acima de tudo, transformada. O problema não está no desejo em si, mas na maneira inconsciente como lidamos com ele. Muitas vezes, o desejo sexual é confundido com a ânsia por fusão, por preencher um vazio interior. Quando não integramos a nossa sombra sexual, projetamos nos outros nossas carências mais profundas. Esperamos que alguém nos salve do tédio, da solidão, da falta de sentido. Mas isso nunca funciona por muito tempo. A integração da sombra sexual não significa ceder a todos os impulsos. Pelo contrário, significa olhar com honestidade para o que sentimos, nomear o que nos move e canalizar essa força com consciência. A repressão cega apenas alimenta o monstro na caverna. Já o reconhecimento abre espaço para a escolha, para a ética interior, para a transformação. Nesse processo, a sexualidade deixa de ser um campo de culpa e se torna uma fonte de autoconhecimento. Deixamos de viver sob o medo do desejo e passamos a compreender sua linguagem simbólica, porque, no fundo, o desejo sempre aponta para algo além de si mesmo. Ele nos convida a crescer, a nos integrar, a nos tornarmos inteiros. Parte 7. Sublimação e criação. Quando o desejo vira arte, serviço e espiritualidade, Jung acreditava que a energia sexual, em seu nível mais profundo, é uma expressão da libido, ou seja, da própria força vital que anima a psique humana. Não é apenas impulso genital,
mas uma energia criativa, simbólica e transformadora. Quando reconhecida e trabalhada conscientemente, essa energia pode ser canalizada para além do erotismo, para a arte, para o pensamento, para o amor e até para o sagrado. Esse processo é conhecido como sublimação, mas é importante entender que para Jung, sublimar não significava reprimir ou negar. Pelo contrário, significava transformar, elevar, dar um novo destino à mesma energia, um desejo que, antes, se expressava como pulsão sexual descontrolada, pode se tornar inspiração para criar uma pintura, escrever um poema, desenvolver uma ideia ou servir a uma causa maior. É por isso que grandes obras de arte, invenções e movimentos espirituais nascem, muitas vezes, de conflitos internos profundos, quando a libido é desviada do instinto imediato e se une à consciência, ela se torna fecunda, como uma semente que rompe a terra escura e se abre para a luz. A energia do desejo, então, não se apaga. Ela se transforma. Jung também via essa sublimação como um caminho espiritual, não no sentido de negação do corpo ou do prazer, mas como uma reconciliação entre os mundos do espírito e da matéria. O desejo, quando integrado, se torna ponte. Ele nos move para o outro, nos tira da estagnação, nos faz buscar sentido. E quando essa busca é vivida com profundidade, ela pode nos levar a algo maior do que nós mesmos. Nesse ponto, Eros e Logos, desejo e razão, corpo e espírito, deixam de ser opostos, tornam-se aliados na jornada de individuação. Ao invés de viver fragmentados entre a culpa e a compulsão, entre o moralismo e a libertinagem, passamos a viver com unidade. O desejo deixa de ser um inimigo oculto e passa a ser um guia interior. Como Jung escreveu, a energia que você não reconhece em você mesmo será o destino que lhe atropelará. Mas quando acolhemos essa força com coragem e consciência, ela se torna a vida criadora, uma expressão autêntica da alma que desperta. Parte 8. Energia sexual e o sagrado feminino, masculino, dentro de nós. Na psicologia de Jung, o processo de individuação, ou seja, a realização do ser total, exige que reconheçamos e integremos tanto o princípio feminino quanto o masculino dentro de nós. Não se trata de gênero biológico, mas de forças arquetípicas que existem na alma de todos os seres humanos. O princípio feminino, simbolizado pela ânima, está ligado ao sentimento, à intuição, à receptividade, ao mundo interior. Já o princípio masculino, representado pelo ânimos, está associado à razão, à ação, à estrutura e ao discernimento. Quando essas forças estão em desequilíbrio, quando uma domina ou exclui a outra, surge a fragmentação psíquica. Agimos com rigidez ou confusão, excessiva racionalidade ou passividade desorientada. A energia sexual, nesse contexto, pode ser o espaço onde esses dois princípios dialogam, entram em conflito e, finalmente, se integram. Porque no desejo, muitas vezes, não buscamos apenas o outro corpo, buscamos uma parte de nós que sentimos faltar. Jung dizia que o encontro amoroso profundo é muitas vezes o símbolo de uma reconciliação interior. Ao amar o outro com autenticidade, muitas vezes estamos também tocando o nosso próprio feminino ou masculino esquecidos. Por isso, a energia sexual pode ser, paradoxalmente, um portal para o sagrado, quando deixamos de ver o outro como um objeto de posse, prazer ou idealização e passamos a enxergá-lo como espelho e companheiro de jornada, abrimos espaço para um novo tipo de erotismo, aquele que não apenas excita, mas também eleva. Um eros que desperta, que revela, que cura. Nesse nível mais profundo, a sexualidade torna-se espiritual não porque nega o corpo, mas porque o honra. Porque entende que o encontro entre dois seres, quando vivido com verdade e alma, é uma dança entre o céu e a terra, entre luz e sombra, entre masculino e feminino,
E nesse espaço sagrado, onde as polaridades se olham nos olhos sem medo, a energia sexual revela seu mistério mais profundo. Ela não nos fragmenta, ela nos conduz de volta à totalidade. Parte 9. Conclusão. O desejo como caminho para a individuação. Ao longo desta jornada pela psicologia de Jung, podemos perceber que a energia sexual, tão frequentemente reprimida, mal compreendida ou distorcida, não é um obstáculo à realização da alma, mas um de seus caminhos mais profundos. O desejo, longe de ser apenas um impulso físico, é uma linguagem simbólica que fala sobre o anseio por união, por completude, por transcendência. Quando ignorado, o desejo pode nos arrastar para comportamentos destrutivos, relacionamentos obsessivos ou confusões emocionais. Mas, quando olhado com consciência, ele se revela como guia, como força que nos empurra para crescer, amar, criar e transformar. Jung não nos convida a negar o desejo, mas a escutá-lo, não a ser dominado por ele, mas a integrá-lo na dança do autoconhecimento. Sublimar o desejo não é sufocá-lo, é dar-lhe direção. É transformar libido em arte, dor em sabedoria, impulso em insight. E para isso é preciso coragem. Coragem de olhar para a sombra, de reconhecer as projeções, de acolher tanto o instinto quanto o espírito dentro de nós. No processo de individuação, a energia sexual se torna um fio condutor que atravessa a alma, conectando o corpo à psique, o ego ao inconsciente, o humano ao sagrado. É por isso que Jung dizia que o Eros é um dos grandes mistérios e também um dos grandes curadores. No fim das contas, a pergunta que fica não é como controlar o desejo, mas sim o que ele quer me mostrar sobre quem eu sou e quem posso me tornar. A resposta talvez esteja não fora, mas dentro, no silêncio simbólico onde Eros encontra a alma e desejo se transforma em consciência.